Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, primeira aula do livro de Êxodo. Vamos começar fazendo a nossa oração antes da gente iniciar nossos estudos. Feche seus olhos, onde você estiver agora, vamos falar com Deus antes da gente ler a palavra. Maravilhoso Deus e Pai, nós te damos graça por essa oportunidade rica e gloriosa de estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas circunstâncias contrárias acontecendo nas nossas vidas, mas nós escolhemos estar aqui na Tua presença. Até mesmo quem não está aqui na aula ao vivo, vai assistir essa aula depois. Que o Senhor alcance os nossos corações, o coração de quem está estudando, fazendo esse estudo bíblico. O Senhor vem trazer entendimento, total entendimento da Tua palavra, porque a palavra é Tua, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem mostra, é o Senhor quem esclarece os fatos, é o Senhor que cuida da nossa vida, que está na direção de tudo. Tua palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da Tua vontade, sem que seja a Tua permissão. Então nós estamos aqui acreditando que é a Tua vontade para nós estarmos aqui. Obrigada por nossas vidas, por nos preservar em segurança, e que o Senhor continue falando aos nossos corações e revelando coisas grandiosas da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço por cada vida que está fazendo este estudo. Continua cuidando de cada um, Pai, em particular. Em nome de Jesus nós te damos graça, nós glorificamos o Teu nome. Amém. Amém? Vamos lá. Então, o livro de Êxodo, nós vamos entrar hoje, colocar o nosso pé, sair do Gênesis e colocar o nosso pé agora lá no Êxodo. O que é o livro de Êxodo? Significa saída, né? O pessoal aqui, o povo lá, o povo hebreu, agora está saindo do Egito. Mas antes deles saírem, muita coisa vai acontecer. Então, eu separei algumas coisas aqui, deixa eu abrir o meu estudo. Abrir a aula aqui pra gente... Então, sabemos que muita coisa vai acontecer. Quem é esse povo, então, que está lá no Egito? Na aula passada, lembra que eu falei para vocês que esse povo que está no Egito é o povo descendente de Abraão, a quem Deus destinou aquela promessa, né? E agora esse povo, ele se multiplicou, ele cresceu. Aí depois veio veio Isaac. Depois de Isaac veio seu filho Jacó. E agora Jacó teve seus 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel. Mas ainda eles não são uma nação. Deus prometeu que eles se tornariam uma nação, mas ainda eles são apenas um povo que agora está sendo escravizado. Mas por que, gente, que eles estão sendo escravizados? Vamos começar aqui, não vamos ler tudo, porque senão não vai dar tempo, tá? Vamos ler. Quero pedir, se alguém pudesse ler para mim, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele vai começar com a narrativa falando quem são os filhos de Israel, que era Jacó, né, que teve seu nome mudado para Israel, e quem eram esses filhos que entraram no Egito, cada um com a sua respectiva família. Então vai estar falando o nome dos filhos dele aqui, tá? Aí depois a palavra de Deus vai falar que José, ele morre, toda essa geração aí morre, e vai vir uma outra geração. Muito tempo se passou. Alguém lê para mim o capítulo 1 do Êxodo, o versículo 8? Só o versículo 8. Se alguém puder abrir o microfone. Pode ler? Pode, por favor, Bruninha. Subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Então, vocês estão vendo aqui, agora já é outro rei, aquele rei que gostava de José, que gostava muito de José, que mandou trazer toda a família dele para o Egito, né, para morar lá, constituir suas famílias lá. Ele não existe mais, agora ele morreu. Então, subiu um novo rei, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. E esse rei, ele ficou muito temeroso, porque esse povo era um povo muito próspero, e eles se multiplicavam muito.
Já era a promessa de Deus sobre Abraão, né? A gente vê aqui a promessa de Deus se cumprindo na vida desse povo, que seria um povo numeroso, então um povo forte, um povo que era diferenciado, um povo diferente do povo do Egito. E esse rei, ele ficou com muito medo desse povo entrar, tomar o lugar dele, né? Porque aqui a gente está vendo que ele não sabia nada sobre José. Então aí ele vai falar, né? Vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Então a gente entende aqui que eles eram em muitos e eram muito fortes. Então isso gerou um certo medo no coração do faraó daquela época. Então o que ele vai ordenar? Ele vai ordenar para que todas as parteiras agora matem todos os meninos. Olha só, gente, a perseguição já para frustrar os planos de Deus. Aí, agora vamos... Alguém pode ler agora o versículo 16, a parte B? Se você quiser ler, Bruninha, pode ler, tá? Ou a Adri, ou a Daiane, quem quiser ler, pode ler, tá? O versículo 16, só a parte B, que vai falar assim, ó. Se for, verifiquem se é menino. Lê ele todo. Lê o 16 todo. O 16. O meu começa... Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Então, aqui a Bíblia está comprovando para nós, então, que aquele rei, aquele faraó da época, mandou que as parteiras matassem os meninos. Mas tem um detalhe: as parteiras, elas não obedeceram ao faraó, porque elas eram tementes a Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 17, aqui eu vou ler, fala assim, ó. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver todos os meninos. Então, elas eram tementes a Deus. Aí, quando o rei do Egito, ele soube disso, ele falou assim, mas por que vocês fizeram isso? Por que vocês não obedeceram à minha ordem? Aí elas falaram assim, as mulheres parteiras, elas são diferentes das mulheres do Egito. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Então, não tem como a gente fazer nada. Então, por elas serem tementes a Deus, por elas terem essa atitude, agora aqui no versículo 20 vai falar assim, ó. E Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Mostra aqui uma benevolência de Deus para com essas mulheres que tiveram direito de ter as suas famílias por conta desse temor, né? De não obedecer, mas de preservar a vida desses meninos. Então, agora o que esse rei vai falar? Ele vai ordenar, então, que todos os soldados da época, do reinado dele lá do palácio, né? Entrassem na casa das hebreias e atirassem todos os meninos no rio Nilo. Olha só, gente, que demoníaco, né? Ele queria a todo custo matar os meninos, porque ele achava que ele matando todos os meninos, esse povo ia parar de se multiplicar, né? Mas os planos de Deus ninguém pode frustrar. Então, nós vemos aqui agora, no capítulo 2, o nascimento de Moisés. Vamos ver aqui. Moisés, que é a figura principal desse êxodo, né? Que é o homem que Deus usou para que libertasse esse povo da escravidão. Peraí que eu tô tentando abrir. Onde que tá aqui? Achei. Que é a figura principal, né, do êxodo. Nós vamos conhecer um pouquinho quem era Moisés, de que linhagem que ele era, né? Aí vai falar aqui no capítulo 2 que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Então, eles eram da tribo de Levi, tá? Levi era um dos filhos de Israel. Então, Moisés vai ser descendente da tribo de Levi. Moisés, Arão e Miriam, eles são 3 irmãos, né? Aí vai falar aqui que Joquebede se casou com Arão, né? Arão não, perdão, gente. Deixa eu achar o nome dele aqui. Peraí, gente, que sumiu o nome aqui. Bom, daqui a pouco, a hora que eu achar, eu falo pra vocês. Aí, quando a mãe dele, de Moisés, soube disso, foi bem nessa época
ele já estava aí com seus 3 meses de idade. Ela conseguiu segurar ele, amamentar ele até 3 meses. Vendo ela que não conseguiria mais segurar ele ali, esconder ele, o que ela faz? Ela pega um cesto, envolve ele de betume, né? A palavra de Deus vai dizer aqui que ela vai envolver ele ela vedou ele com junco, um cesto feito de junco, ela vedou com piche e betume, né? Pra ficar bem vedadinho ali, para não acontecer nada. E ela colocou ele lá no rio, e ela pediu para que a irmã de Moisés, Miriam, ficasse vigiando, né? Para onde aquele cestinho ia. E algo aconteceu. Naquele rio, a filha de Faraó e as suas empregadas, né, suas amas, elas se banhavam naquele rio. E a filha de Faraó, naquele dia, ela viu, ela falou assim, o que será que é aquele cestinho? E ela manda a empregada dela, a serva dela, ir lá buscar. Quando ela vê um menino, e ela se encanta por esse menino, que é Moisés. Então ela traz esse menino para o Egito, para o palácio, e ela mesma vai criar Moisés no Egito. Olha só, gente, aqui já podemos ver o plano de Deus até nisso. Deus fazendo Moisés, sendo hebreu, crescer dentro do Egito para ele ser conhecedor de todas as leis, de todas as ciências, de todas as culturas, de tudo, gente. Ele vai aprender, ele vai ter o do melhor, do bom e do melhor ali. Então, mas ele não vai esquecer das suas origens. O que foi? Tá, já a mamãe vai, tá? Ele vai aprender então de tudo, mas ele não esquece as suas origens. Mas antes disso, ela precisa de que uma pessoa amamente Moisés, porque Moisés ainda é muito pequeno. A irmã de Moisés, muito sábia, fala assim, olha, eu posso chamar uma hebreia, se você quiser, para amamentar o menino. Aí ela gosta da ideia, e quem que ela chama, gente? A própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés vai criar Moisés até ele ficar grandinho. Ela vai falar assim, ó, e ela ainda recebe um salário para isso. Olha só as coisas que Deus faz, gente. Mas a mãe de Moisés sabia que ia chegar um momento que ela ia ter que entregar ele para a princesa, de vez, né? Que ele não ficaria com ela para sempre, né? Mas ela teve ali o prazer, né, de poder criar ele até ele ficar uma idade de, acho que, não sei qual o exato, tá, gente? A palavra de Deus fala no capítulo 2, versículo 9, fala assim, e a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que a adotou, e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então, aqui não fala a idade certa que Moisés foi lá para o palácio de vez para morar lá com a princesa, né? Mas fala que ele já estava crescido. Então, pode ser que ele tinha aí os seus 4, 5 aninhos. Então, olha isso, até esse período a mãe de Moisés pôde cuidar dele, amamentar e ainda recebeu um salário para isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí Moisés passa então a viver no Egito, mas aí chega um dia, ele tinha muito amor pela sua família, pelos seus parentes, né, lá, pelo seu povo. E um dia ele vê um dos egípcios judiando de um dos hebreus. E ele vai lá, gente, e ele mata o egípcio. Aí o que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro. A partir do capítulo 2, versículo 11, vai falar, tá? Aqui, ó, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Então, o que ele faz? Ele fica com medo, ele enterra aquele egípcio ali, ele acha que ninguém estava vendo. Certo dia, alguém brigando, ele vai tentar separar a briga. Aí ele vai falar, vai acontecer o seguinte, ó. Lá no capítulo 2, ele vai falar assim, o homem lhe respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Então, nessa hora, gente, que eles estavam brigando, ele foi tentar separar, esse homem falou isso para Moisés. Então ele soube que não era um segredo, não estava em oculto, né? Que alguém tinha descoberto, e ele temeu que até Faraó soubesse disso que ele tinha feito. O que ele faz, gente? Ele vai fugir para a cidade de Midian. Lá na cidade de Midian, ele vai encontrar sua esposa Zípora, filha de Jetro, e ele vai se casar com ela. Então Moisés agora ele é foragido, ele vai passar a viver então
ele vai passar a viver então lá na casa do seu sogro e vai constituir uma família por lá. Então pode ser que ele ficou, alguns estudos dizem que ele ficou lá em média uns 40 anos, tá? Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu, aí ele foge, aí quando ele estava já com 80 anos, aí é que ele teve um filho, tá, gente? Chamava Gerson. Quando ele estava já com 80 anos, Deus aparece para ele na sarça, pedindo para ele voltar para libertar o povo que estava sendo muito oprimido. Porque aí, gente, Faraó começou a oprimir muito o povo. Começou a colocar cargas pesadas no trabalho deles. Começou a judiar muito, muito, muito deles. E esse povo sofria demais, começou a sofrer demais. Então, Moisés, ele está lá, lembra agora em Midian, e o povo dele sofrendo aqui no Egito. Então, não ligou? Só um minutinho, gente, deixa eu ir lá rapidinho. Vai, filha, vai. Voltei. Então, Moisés, ele está lá morando com a sua família. Um belo dia, ele está passeando lá no deserto, apacentando suas ovelhas, e de repente ele olha e vê uma sarça em chamas, no capítulo 3, já tô agora, tá? Que isso significa? Era comum, porque lá era muito quente, era comum ver uma sarça em chamas no deserto. Quando a gente ouve, né, essa palavra, mas lá no Monte Horebe, tá, gente? Isso aconteceu, que é chamado Monte de Deus. Então, quando Moisés está ali no Monte Horebe, pastoreando seu rebanho, o rebanho do seu sogro, né? Ele vê essa sarça em chamas. E o que chama a atenção é que essa sarça, ela não se consumia. Ele via a sarça em chamas, um fogo, só que esse fogo não consumia, ela permanecia como se estivesse intacta. Então, não foi o fogo que chamou a atenção de Moisés, porque como eu disse para vocês, no deserto é muito quente, é comum você ver uma sarça pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi ver aquela sarça que, imagina vocês uma árvore hoje, nos dias de hoje, pegando fogo e a árvore permanecer intacta. Imagina vocês. Então, isso chama a atenção de Moisés e ele vai até lá. Quando ele está chegando perto, ele ouve uma voz que fala assim para ele, gente, olha só que lindo. Esse livro de Êxodo, gente, ele é muito lindo porque ele vai relatar para nós um dos maiores milagres da história, um dos milagres mais bonitos, que vai falar sobre a abertura do Mar Vermelho, vai falar sobre a transformação, sobre Deus tirar a água da rocha para o povo beber. Mais para frente, nós vamos chegar lá. Vai falar Deus mandando carne para o povo comer, porque o povo pediu. Vai falar do pão do céu, do maná, que Deus enviou do céu para esse povo comer, porque o povo sentia fome. Então, Deus o tempo todo saciando as necessidades, suprindo a necessidade daquele povo. E depois nós vamos ver as leis, Deus estabelecendo as leis, os 10 mandamentos. Por que Deus cria isso, gente? Abrir um parênteses aqui agora, tá? Por que Deus cria essas leis? Só para vocês entenderem melhor. Porque essa nação agora que vai se tornar, após eles serem libertos do Egito, eles vão se tornar uma nação. Então, eles precisam ser um povo diferenciado. Eles precisam ser um povo que não tem as mesmas práticas que o povo do Egito. Então, é um povo que se destaca pela santidade, viver em santidade com Deus. Então, por isso que Deus estabelece essas leis, para esse povo se destacar como um povo diferente, uma nação diferenciada, tá bom? É um dos motivos, tá? Aí, a palavra de Deus vai falar assim, ó, disse o Senhor, fala assim, ó, no capítulo 3, versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
E disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aí aqui Deus vai dar uma ordem, Deus vai se revelar para Moisés, vai falar quem ele é, que ele é o Deus de Abraão. Deus vai começar a contar ali para Moisés sobre quem ele é. Esse Deus que talvez Moisés ele ainda não tinha uma experiência com ele, de caminhar com ele, né? Certamente porque era do povo hebreu, mas agora ele vai ter uma experiência diferente com Deus. Deus vai pedir algo para ele que parece ser algo muito difícil. Imaginem vocês chegar numa autoridade da época e falar: olha, Deus pediu para você libertar o povo hebreu. Imagina, gente. Então era uma responsabilidade, isso exigia coragem de Moisés. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés ele vai falar para Deus: mas eu nem sei falar. Tem algumas pessoas que falam que Moisés era gago, mas a palavra não diz especificamente essa palavra que Moisés era gago. Pode ser que ele não tinha muitas habilidades para falar em público. Pode ser que ele tinha uma certa dificuldade de falar em público, né? Mas algumas pessoas falam que ele era gago. Ele vai falar: Deus, eu não sei nem o que falar. Então, quando ele começa a discutir com Deus, Deus fala assim: então, você tem um irmão, não tem? Seu irmão Arão? Então, você vai levar ele com você e ele vai falar por você. Então, Arão, o irmão mais velho de Moisés, ia ser o porta-voz de Moisés agora ali diante do faraó. Então, Moisés está diante daquela sarça e Deus vai falar para ele, né? Tem a palavra que fala assim, ó. Tem uma palavra que fala que para ele tirar, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deus fala para Moisés. Aqui, ó, no capítulo 3, versículo 5, fala assim: e disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa, tá? Aí aqui Deus começa a se revelar para ele, né? Falar sobre Abraão, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então Moisés recebe essa ordem e Moisés vai falar assim: mas eu vou falar o que para ele? Vou falar que quem me mandou? Aí Deus fala assim: você vai falar assim, o eu sou me enviou. Aí Moisés vai falar assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Aí Moisés continua indagando com Deus, né? Ainda Deus continua falando para Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então aqui, gente, Deus revela o seu nome pela primeira vez na história. Deus vai revelar o seu nome, que é Yahvé, tá? Que é o termo o Senhor. Ele vai falar assim, ó: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, que é Yahvé. Primeira vez que Deus vai revelar o seu nome é para Moisés. Deus então relembra Moisés das promessas que havia feito para Abraão, depois para Isaac e depois para Jacó, e depois Jacó, Israel, né, falou para José. E então aquele povo sabia que existia uma promessa e agora o próprio Deus está lembrando Moisés. Então as gerações se passavam, Deus fazia questão de sempre levantar uma pessoa para revelar, para lembrar que existia uma promessa sobre eles. Olha só que como Deus ele não se esquece das promessas que ele fez e que ele faz nas nossas vidas, né? É um Deus de aliança, um Deus que cumpre as alianças. Aí
Deus vai falar assim para Moisés. Moisés está muito temeroso ali na presença de Deus. E ele vai falar assim, mas Deus, aqui no capítulo 4, né? Deus vai revelar os sinais concedidos a Moisés. Aí, Moisés falou assim, se eles não acreditarem em mim. Aí Deus fala assim, Moisés, que é isso que você tem na sua mão? Aí ele fala assim, é um cajado. Aí Deus fala assim, joga ele no chão. Moisés vai e joga o cajado no chão, gente. Aí ele se transforma numa serpente. E Deus fala assim pra ele, agora pega ela pela cauda, Moisés. Ele fala assim, Deus, mas se eu pegar ela pela cauda, ela vai me picar. Deus fala pra ele assim, ó, pega ela pela cauda. Estou no capítulo 4, gente. Aí ele vai, mesmo com medo, ele pega. Na hora que ele agarra a serpente pela cauda, ela se transforma num cajado novamente. Então, aí depois Deus fala assim pra ele, ó, pega a sua mão, Deus dá mais um sinal. Ele fala assim, agora estende a sua mão. Aqui no capítulo 4, versículo 5, Deus vai falar assim, ó, e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a você. Então, aí ele fala assim para Moisés, coloque a sua mão no peito. Aí Moisés colocou. Quando ele tirou, a mão dele estava leprosa, parecia neve, a palavra de Deus fala. Aí Deus fala assim, coloca a mão de novo no peito. Quando ele colocou a mão de novo no peito e tirou, a mão estava sã de novo. Então Deus faz esses sinais e Deus fala assim para ele, você vai fazer isso lá na frente deles, para que eles creiam que eu estou te enviando, que eu estou me revelando a você. Né? Então Moisés agora ele vai falar pro povo israelita, né? Que ele está voltando para lá amando de Deus. E ele vai realizar esses sinais aí para que aquele povo acredite mesmo que é Deus que está mandando mesmo Moisés. Aí o Senhor prossegue, né, falando, se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal, acreditarão no segundo. E assim, se não acreditarem nesses dois, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água, ela se transformará em sangue. E disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, né? Então, vai aqui que ele vai indagar, que ele vai falar que ele não sabe falar. Então, Deus vai falar para ele chamar o irmão dele. Aí Moisés, então, ele vai, conversa com sua esposa. Ele fala, ó, preciso voltar lá pro Egito, porque Deus apareceu para mim, lá na sarça, e me deu as seguintes ordens e se revelou para mim. Ele vai contar para ela tudo o que aconteceu. E ela vai compreender, gente. Ela vai ser uma esposa sábia. Então, ele vai sozinho, tá? Agora, ele não vai levar a sua família. Então, Moisés volta pro Egito. Aí, agora, eu quero chamar a atenção para vocês. Vai estar no material, tá? Que eu tô lendo aqui. O que significa os temas centrais do livro de Êxodo, tá? Então, para quê? Para que o povo pudesse ver o poder de Deus para salvar, a glória da presença de Deus, a justiça de Deus, a importância da obediência a Deus e o perigo da rebelião. Resumo completo do livro vai se resumir nisso, tá? Vai ser isso, para que a gente possa conhecer o poder de Deus para salvar aquele povo, né? A glória da presença de Deus, a justiça de Deus e a importância da obediência a Deus e o perigo da rebelião. Então, vamos lá agora. Aí Moisés, ele chega lá e já vai falar com o faraó, pedindo permissão para deixar o povo fazer o sacrifício no deserto. E o faraó, sabendo já que eles queriam fugir, o que ele vai fazer? Em vez de permitir isso, ele começa a maltratar ainda mais o povo. Ele começa a judiar daquele povo cada vez mais, por conta daquele pedido de Moisés. Fala, já que vocês querem fugir, então vocês estão tendo tempo, né, para querer armar. Então, vai trabalhar mais. Começa a aumentar o castigo daquele povo. E aquele povo começa, gente, a ficar bravo com Moisés. Fala, olha o que você está fazendo, Moisés. Você está enfurecendo esses seus pedidos doidos aí. Você está deixando o faraó furioso.
E ele está judiando de nós. Então imagina, gente, a cabeça de Moisés, né? Mas ele mesmo assim, ele continuou. Aí Deus então ele vai, avisa que ele vai castigar Faraó e todo o Egito, como ele já tinha prometido. Lembra quando ele fez aliança com Abraão? Que ele falou que ele ia castigar a nação que fez o povo dele de escravo por 400 anos. Então, antes dele libertar esse povo, nós vamos ver aqui, gente, as pragas, tá? Nós vamos ver as pragas que Deus vai enviar. Agora, vamos lá pro capítulo 7. Nós vamos agora, no capítulo 7, vai falar sobre as pragas do Egito, tá? Vai falar sobre as pragas do Egito. Aí fala assim, ó, e Deus enviou 9 pragas sobre o Egito que devastaram o país, mas não atingiram os israelitas. Então, todas as pragas que Deus mandava era para punir o Egito. Então, o povo israelita, eles permaneciam intactos, Deus cuidava deles, era o povo separado de Deus. Aquilo estava sendo direcionado por conta da opressão que eles estavam fazendo o povo sofrer. Tá, gente? Aí, mesmo assim, diante de tanta praga, e o que simboliza, gente, cada praga que Deus enviou? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cada praga, gente, que Deus enviou para aquele povo, era para que eles simbolizava um Deus que eles faziam ídolo. Então vão ser 9 pragas e Deus vai ser glorificado em todas elas, para provar para aquele povo que eles não tinham poder nenhum, que aqueles ídolos que eles adoravam não tinha poder nenhum para salvar, para curar, para fazer nada. E Deus, ele era glorificado em cada uma delas. Por isso que Deus, ele vai permitir essas 9 pragas, tá? Para punir e também para mostrar a sua glória diante de tudo, para mostrar que ele é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser exaltado. Eu achei um texto outro dia aqui na minha outra Bíblia que eu achei tão interessante, gente, que fala assim que Deus, ele é aquele que cria todas as coisas. Deus, ele criou todas as coisas. Então, não é certo que a gente terceirize a nossa adoração, ao invés de adorar a Deus, adore algo que ele que criou, algo que não pode fazer nada por nós. Eu vou achar esse texto aqui depois, que eu achei um texto tão, com um entendimento tão bonito, sabe? Depois eu vou achar aqui, que é uns comentáriozinhos que fica aqui embaixo na Bíblia. Bom, depois eu vou achar aqui, tá? Que é umas letrinhas também tão pequenininhas. Então, Deus, ele criou todas as coisas. Ele criou todos os animais, ele criou toda a terra, como a gente viu lá no início do Gênesis, né? Então, não é certo a gente trocar a nossa adoração, deixar de adorar a Deus, não é justo, né? Deixar de adorar a Deus para adorar algo feito pelas mãos humanas. Como que a gente pode adorar algo feito por nossas mãos, colocando o nosso poder na frente, como se a gente tivesse poder de alguma coisa, e deixando Deus de lado? Então, isso acontece quando eu adoro algo, né? Quando eu adoro algo que não é Deus. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou adorando algo que foi feito por mão humana. Então, aí é onde entra a idolatria, que é o também que desagrada o coração de Deus, tá, gente? Aí a primeira praga, eu vou ler aqui para vocês. A primeira praga vai ser a praga de sangue, tá? Que o rio Nilo, ele vai ser transformado em sangue. Aí esse faraó, então, ele fica com medo, ele pede para Moisés ir lá. E Moisés vai lá, né? A palavra de Deus fala assim, ó. Fala também, gente, que os magos, Moisés e Arão vai lá e toca nas águas do rio Nilo, e por causa da desobediência de Faraó, e aquelas águas se transformam em sangue.
Aí existiam alguns magos de Faraó também lá no Egito. E fala, gente, que algumas coisas, eles conseguiam fazer por meio de magia. Então, aqui vai falar, ó, lá no capítulo 7, os magos, no versículo 22, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Então, isso mostra, gente, o poder espiritual, tá? O poder das trevas, que ele sempre existiu. Essas forças ocultas aqui é que eles invocavam demônios, tá? E eles conseguiam fazer algumas coisas também, as mesmas coisas que Moisés e Arão faziam quando o Senhor mandava, eles iam lá e conseguiam fazer também. Mas vai chegar, eu acho que nas últimas pragas, eles não vão conseguir fazer, tá, gente? Então isso mostra pra nós que existe sim, quando as pessoas fazem alguma feitiçaria, pra gente ver que o mundo espiritual, ele é real. Quando a gente invoca, né? Se você invocar o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelar a você. Só que se você invocar demônios e forças das trevas, gente, eles também vão vir, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, nem assim o faraó levou isso a sério, porque ele viu que eles conseguiam fazer, né? Aí todos os egípcios cavaram buracos, porque todas as águas foram transformadas em sangue. Então não tinha água nem para beber, nem para tomar banho, nem para nada mais. Então aí o faraó começou a ficar apavorado. Aí, depois de 7 dias, passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Eles tiveram que cavar buracos às margens para encontrar água para beber, porque naquela água não podia se beber mais, tá? Aí, então ficou durante 7 dias esse rio aí transformado em sangue. Depois aí esse faraó continua com o coração endurecido. Aí Deus vai mandar as pragas das rãs, no capítulo 8. Deixa eu achar aqui no estudo. Aí Deus vai mandar várias pragas para punir esse faraó. E mesmo assim o faraó não vai ceder. A palavra diz que o próprio Deus endurece o coração de faraó. Mas como assim? Por que Deus permitiu que faraó continuasse oprimindo o povo e mesmo diante de tudo isso, ele não libertasse o povo, Camila? Que negócio doido é esse? Porque, gente, Deus ele precisava punir e ele precisava mostrar que ele era Deus para aquele povo. Então, por isso que o coração de faraó, ele é endurecido. Aí quando vai chegar na última praga, ele vai falar, olha, não aguento mais, some você e teu povo daqui, pega esse povo, vai tudo vocês, pra onde vocês quiserem. Tá tudo bem aí, Maria? Tudo bem aí? Aí a terceira praga foi a praga dos piolhos. Depois vocês lêem, tá, gente? Não vou ler tudo, não. A quarta praga foi a praga de mosca. Fala que todo o palácio foi tudo envolvido. Era muita mosca, gente, muita mosca, muito piolho. Então era praga mesmo que Deus mandava para punir. Aí ele falava assim, ó, vai. Aí a hora que eles iam sair, ele se arrependia. Ele falava assim, não. Aí fala lá no capítulo 8, versículo 32. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Aí veio a quinta praga, a morte dos rebanhos. A morte de todos os rebanhos de faraó. Aí mesmo assim, gente, ele continuou com o coração obstinado e não deixou o povo sair. Olha só. Aí vem a sexta praga, que é as feridas purulentas. Aí veio uma ferida, gente, que feriu todo o povo do Egito. Eles ficaram tudo... Quer ver? Deixa eu ler aqui. Deus fala para Arão e Moisés pegarem um punhado de cinza de uma fornalha e espalhar no ar. Quando eles faziam isso diante de Faraó, ela tornava como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgiram nos homens e nos animais em todo o Egito. Então, muita ferida em todos os homens e em todos os animais. Mas mesmo assim, ele não permitiu. A sétima praga foi a praga do granizo. Deus mandou uma chuva de granizo, acabando com todas as colheitas, com tudo que tinha lá no Egito. Mande recolher todos os seus rebanhos. Amanhã a esta hora enviarei
a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão castigados pelo granizo e morrerão. Aí alguns que temiam o Senhor foram lá e recolheram os rebanhos, né? E os que não, deixaram os rebanhos no campo. Os escravos, né? Fala que deixaram seus rebanhos no campo. Aí veio, Deus pede para Moisés assim, estenda sua mão para o céu. Aí quando ele estende a mão dele para o céu, vem então a chuva do céu sobre a terra. E mesmo assim, o coração dele continua endurecido. Aí vai vir agora a praga dos gafanhotos, a 8ª praga, tá, gente? Muito gafanhoto para acabar com todas as colheitas, acabar com tudo, gente, com tudo. Mesmo assim, ele continua com o coração endurecido. Aí vem a 9ª praga. A palavra de Deus fala assim que a 9ª praga foi a praga das trevas. O Senhor mandou densas trevas sobre a terra. Deixa eu ver aqui. Aí fala assim que o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, das quais trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do lugar durante 3 dias. Olha só, gente, não era só escuridão. A palavra de Deus está dizendo que as trevas era tanta que você podia pegar, você podia tocar. Então fala que durante 3 dias ninguém conseguia sair do lugar. Imagina isso, gente. 3 dias. Aí Faraó fala assim, sai da minha presença e trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vier a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como dissestes, nunca mais verei a sua face. Aí vem o anúncio da 10ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó, sobre o Egito. Que foi a praga, gente, que matou todos os primogênitos. Fala assim, o Senhor, assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei em todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho até o filho herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Então, aqui fala, gente, a palavra de Deus, que morreu todos os primogênitos, desde o palácio até os filhos dos escravos egípcios, tá? Mas agora nós vamos entrar no capítulo 12, que vai falar sobre a Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa, gente? Ela está aqui, tá? Que é a Páscoa que não tem nada a ver com chocolate, nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Quando Deus falou que ia mandar esse anjo da morte passar no Egito para matar todo o primogênito, Deus fala assim para Moisés: ordene para que eles matem um cordeiro puro e passe o sangue sobre os umbrais da porta dos israelitas, para que quando o anjo da morte passar, veja o sangue e não entre na casa de vocês. Então Deus estava falando isso para eles, para poupar eles da morte. Então eles tinham que fazer esse sacrifício aí desse animal puro. Fala aqui, O Senhor disse a Moisés e Arão: este deverá ser o primeiro ano. Não, peraí, gente. Lá, no capítulo 11, versículo 7, fala assim, entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os que servem, entre o Egito e o Israel. Todos os seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim. Quero achar a parte que ele fala para passar o sangue nos umbrais. Aí Deus fala que, não tô conseguindo achar aqui agora, mas Deus fala para eles fazerem isso, para passar o sangue nos umbrais, tá? Aí eles vão passar quando o anjo da morte vem. Capítulo 7. No capítulo 7? Versículo 7, capítulo 12, né?
Ai, obrigada, Adri. Tá vendo, ó, como é bom vocês estarem ligadas? Olha só, gente. Obrigada, Adri. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas nas casas nas quais vocês comerão o animal. Então, Deus tá mandando eles fazerem aqui um sacrifício, né, desse animal. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. O que representava essas ervas amargas, gente? Depois nós vamos ver que eles sempre vão ter que fazer isso, tá? Deus vai pedir para eles sempre fazerem isso, que vai ser a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. Quando vocês ouvirem falar pão ázimo, é sem fermento. E por que as ervas amargas? Para eles não se esquecerem da amargura que eles viveram no Egito. Para eles lembrarem que Deus livrou eles da amargura. E o pão sem fermento, e que o fermento, gente, é onde ele entra, ele corrompe, ele modifica a massa, né? Então, esse povo não poderia ser um povo, ele era um povo diferenciado, um povo que não podia ter modificação no meio deles, né? Eles tinham que ser um povo santo. Então, por isso Deus fala para fazer o pão sem fermento, tá? Então, o que significa essa Páscoa, gente? É o sacrifício de um animal puro. O sangue, através do sangue deste animal, olha só, a semelhança com Jesus, quando Jesus veio. Jesus é a nossa Páscoa, né? O sangue desse animal, ele livrou os israelitas da morte. Então, essa era a Páscoa, para eles nunca mais se esquecerem. Então, todo ano eles tinham que celebrar a Páscoa, para eles nunca se esquecerem do livramento de morte que Deus deu. Hoje, a nossa Páscoa é celebrar... Por que nós celebramos a Páscoa? Porque a morte de Jesus na cruz, o sangue de Jesus, nos deu perdão pelo pecado, nos livrou da morte, porque a gente estava condenado à morte eterna. Mas quando Jesus morre na cruz do madeiro, ele derrama o seu sangue, e através deste derramar de sangue, nós nos tornamos um com ele. Nós então temos direito à vida eterna com ele. Então, olha só, essa é a verdadeira Páscoa. É o simbolismo de quando Deus nos livrou da morte. Olha só que bonito. Então, esse povo, aqui ainda Jesus não tinha vindo, tá? Não tinha nascido ainda. Jesus, ele está sempre presente em tudo, tá? Jesus já existe desde sempre. Mas Jesus ainda não tinha nascido. Então, eles tinham que celebrar essa Páscoa sempre com um cordeiro, tá? Por isso que a gente fala que Jesus, ele é o cordeiro que nos trouxe a paz, né? Vocês já ouviram, né? Aí Deus fala, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. E celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Então, nós celebramos até hoje, né, gente? Primeiro mês como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento em casa. Não deverão ter fermento em casa, porque o fermento, né, ele leveda a massa. Então, ele contamina a massa. Então, esse povo não deveria se contaminar com as leis dos outros povos. Nós vamos ver que Deus vai tirar eles do Egito, mas o tempo todo Deus vai estar falando para eles assim, ó, não se contaminem quando vocês chegarem em outra terra. Lá vai ter povos pagãos que adoram outros deuses, que têm outras práticas, mas não se contaminem, não se misturem com esses povos. Deus sempre vai estar alertando esse povo para que eles permaneçam em santificação, em santidade, tá? Aí vem então a 10ª praga, né, que é a morte de todos os primogênitos. Aí no meio da noite, Faraó e todos seus conselheiros se levantaram e houve grande pranto no Egito. Agora nós já vamos entrar no Êxodo, tá, gente? Então, aí, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou assim, ó, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, e vão prestar culto ao Senhor que vocês pediram. Levem seus rebanhos, como tinham dito, abençoe a mim também. Aí ele tá tão apavorado que ele pede até para Moisés abençoar ele também, e fala para eles levar tudo. E quando eles vão sair, lembra que Deus falou para Abraão que eles iam sair com muitos despojos, muita riqueza? O povo egípcio estava tão apavorado com tanta morte que estava acontecendo, que eles começam a querer que aquele povo saia dali imediatamente. Então, o que eles fazem? Eles dão ouro para o povo, eles dão prata. O
povo, ele sai do Egito agora como de escravo, ele sai agora rumo ao deserto com uma grande quantidade de bens, em ouros e prata e joias e tudo, gente. Eles levaram muita coisa, muita coisa. É como se eles falavam, vai, pega tudo que vocês quiserem nosso e vai e foge logo para para acabar logo de vez, né, com tudo isso que está acontecendo. Então, cumprindo-se a palavra de Deus, que Deus tinha falado para Abraão, que eles iam ser oprimidos por 400 anos, iam ser libertos e iam sair com grande quantidade de bens, né? Fala assim, ó, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. Então, olha só, gente, eles despojaram os egípcios. Tudo que eles pediam, o povo dava. Falou, não, pode levar o que vocês quiserem, né? Aí agora, no dia em que se completou os 430 anos, então a palavra de Deus aqui sendo mais exata, fala-se 400 anos de maneira para arredondar, mas o certo mesmo foram 430 anos que esse povo ficou lá, tá? Quando completou 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito, os israelitas também, estes também devem passar em vigília nessa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Aí agora, Deus vai mandar aqui algumas leis a respeito da Páscoa, tá? Deus vai falar, depois vocês leiam aí. Deus vai pedir para que todos que residem junto com esse povo, porque quando esse povo saiu, não foi só o povo hebreu, tá, gente? Saiu também algumas pessoas que estavam descontentes lá do Egito, veio também, que vieram de outra região e moravam no Egito, quiseram sair com o povo de Israel, foram também, tá? Que inclusive é o povo que murmurava no deserto. A palavra de Deus fala que é o povo que veio, mas não era o povo hebreu, não era o povo que pertencia à tribo de Israel, tá, gente? Não eram descendentes originais da linhagem de Abraão, qual Deus destinou a promessa. Então a palavra de Deus diz que esse povo ele veio também junto com o povo que saiu do Egito. Maria, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Fecha a torneira. Então saiu esse povo aí também, tá, gente? Junto com eles. Que é um povo, gente, também que eles não entendiam nada, não tinha temor de Deus, sabe? E eles estavam o tempo todo chegando para Moisés, ó, a gente tá sem comida. Deus tirou a gente do Egito, lá a gente tinha comida, agora a gente não tem nada. Lá a gente tinha, eles sentiam saudade até do tempero, gente, olha que povo miserável. Fala que antes eles comessem cebola no Egito. Olha só, gente, eles murmurando, o pecado da murmuração, como isso desagrada o coração de Deus, gente. Eles sendo ingratos, Deus liberta eles da escravidão e eles demonstram ingratidão. Nós vamos acompanhar aqui o que vai acontecer. Aí agora, gente, aquele povo, ele vai em direção ao deserto. Eles vão em direção ao deserto e eles vão chegar. A palavra de Deus diz que eles vão caminhar e vão chegar na frente do Mar Vermelho, não tem saída. E aí o faraó, ele se arrepende de ter libertado aquele povo, manda os soldados dele vir atrás daquele povo que saiu. Maria, vai lá no quarto, filha, assistir desenho. Vai. Por favor. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Por favor, fica quietinha lá. Deixa a porta aberta. Aí esse povo, vendo aquele mar na frente, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. O que eles falam para Moisés? Por acaso não tinha sepultura suficiente para gente no Egito? Para Deus trazer a gente para vir morrer aqui no deserto? Olha isso. Aí então agora nós vamos ver, gente, um milagre. Um milagre que Deus vai fazer com esse povo. A travessia agora do Mar Vermelho. Estou lá no capítulo 14, tá? Esse povo agora, eles vão fazer a travessia do Mar Vermelho a pés enxutos, porque o próprio Deus vai dar ordem para Moisés assim, ó, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Não é para ficar parado. Enquanto vocês estão parados murmurando aí, o exército do inimigo tá chegando.
Então Deus fala assim para ele, ordene ao povo que marche. E Deus fala assim para ele, levanta a tua mão, que a hora que você levantar a tua mão, o mar vermelho ele vai se abrir. E a palavra de Deus diz, gente, depois vocês leiam, tá? Que o mar ele se abriu, formou duas paredes. E o povo, até o povo de Israel passar completamente, o mar ele permaneceu aberto. E Deus ele colocou uma coluna, o próprio Deus ele caminhou junto com esse povo. Ele colocou uma coluna de fogo, de maneira que os egípcios não conseguiam chegar perto dos israelitas. Então, e diz que um vento soprava tão forte, que essas águas elas se dividiram no meio. E esse povo ele pôde passar a pés enxutos, a pés secos, gente. Quando o último israelita terminou de passar, o exército de Faraó já estava no meio do mar, tentando alcançar eles. Deus ele ordena para Moisés, levante a mão de novo, e agora o mar vai se fechar. Então a palavra de Deus diz que o mar ele se fecha e todo o exército de Faraó morre ali no meio do mar vermelho. Porque eles não conseguiram fugir, não conseguiram. E aí Deus mostrou para aquele povo, gente, que realmente eles morreram, porque eles viram soldados. Quando eles chegaram lá, eles viram soldados na margem. Ó, fala aqui no capítulo 14, versículo 30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Então Deus mostrando para eles que realmente eles tinham morrido. Olha só. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Então, eles passaram a respeitar Moisés ali, né? Porque eles viram o grande livramento que Deus trouxe para eles. Aí aqui vai falar no capítulo 15 o cântico de Moisés. Moisés vai fazer um cântico ali, né? Como gratidão por Deus, né? Depois vocês leiam também, que é muito bonito. Eu circulei até um versículo 7, capítulo 15, 7, fala assim: em teu triunfo grandioso, derrubastes os teus adversários, enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Então, Moisés reconhecendo que foi tudo sobre Deus, né? Que Deus fez aquilo. Aí a palavra de Deus diz que eles vão chegar nas águas de Mara. Esse povo tá morrendo de sede. Quando eles chegam nessas águas de Mara, e de Elim, as águas são amargas, salobas, né? Não conseguem beber essa água. Então o povo começa a reclamar com Moisés que eles estão com sede, que eles querem água. E Deus fala para Moisés assim, ó. Deus fala assim para Moisés: se vocês derem atenção. Mas Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. E ele lançou na água. E esta se tornou boa. Então Deus falou para ele, ó, joga aquele arbusto ali na água que ela vai se tornar boa para você beber e para todo esse povo aí, para eles pararem de reclamar. Então aqui o povo já começando a esquecer tudo que Deus tinha feito por eles, né? Começando a reclamar ali. Que fala, né? O povo começou a reclamar a Moisés dizendo: o que beberemos? Aí ele vai falar assim, Moisés vai falar assim: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, se obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha só que lindo, Deus falando para esse povo. Aí depois eles vão chegar à terra de Elim, que vai falar a palavra de Deus que havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aí eles vão se acampar ali junto àquelas águas e aquelas palmeiras. Aí o povo começa a sentir fome. E fala que eles estão com vontade de comer carne. E Deus vai mandar codornizes para esse povo, tá, gente? Diz que elas chegavam a uma altura assim que dava para pegar com a mão. Deus mudou a rota daquelas codornizes para que elas viessem na direção onde o povo estava. Tá? Olha o cuidado de Deus. Ah, tá. Antes das codornizes, vai falar do maná. Esqueci, tá? De falar do maná.
Quem dera a mão do Senhor tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha só, gente, ao invés deles clamarem a Deus pedindo por socorro, por comida, eles começaram a murmurar. Olha só, eles falam assim: quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Olha isso, imagina Deus ouvindo isso, gente. Então Deus vai falar assim: vocês querem carne, vocês vão comer carne. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que falaram isso, que murmuraram contra Deus, pedindo carne, sentindo saudade do Egito, o lugar onde eles eram oprimidos, onde eles eram escravizados. Vocês entendem que a libertação que Deus precisa trazer para esse povo não é somente uma libertação física, que é também uma libertação da mente? Esse povo precisa entender que eles não são mais escravos, que eles são livres agora de maneira geral. E Deus está querendo construir um relacionamento com eles a todo custo, mas eles estão sempre murmurando. Eles esquecem com facilidade aquilo que Deus faz por eles e começam a murmurar contra Deus. Então, gente, a palavra de Deus diz que aqueles que reclamaram, aí Deus manda maná, só que não era para recolher em grande quantidade. Aí cada tribo pegava o respectivo para sua família, o que era para sua família, não podia armazenar. Isso demonstra, gente, uma confiança em Deus, da gente ter o maná do dia, tá? Isso é muito bonito, essa passagem que fala que Deus pede para eles não armazenar, para eles confiarem que no dia seguinte Deus ia trazer o maná. E sabe, lá no final vai falar assim que o maná ele só cessou, Deus só parou de mandar o maná, se eu não estiver enganada, tá? Quando eles chegaram na terra prometida. Olha só. Então, diz que naquele dia Deus parou de enviar o maná, porque maná, gente, provisão, Deus manda enquanto a gente está no deserto. Depois que a gente sai do deserto, que a gente entra na terra prometida, a gente tem que desfrutar daquilo que Deus coloca diante de nós. Então, aquele povo tinha que confiar que todas as manhãs Deus ia mandar o maná. Não precisava recolher em grande quantidade com medo de faltar. Ah, mas eu vou pegar porque vai que amanhã não tem. Se Deus prometeu que vai ter, vai ter. Então, não, isso demonstra para a gente ter a nossa confiança em Deus e não andar ansiosos com o que a gente vai comer amanhã, com o que a gente vai vestir amanhã. Então, a palavra de Deus diz que a roupa desse povo não se desgastava no deserto, o sapato deles não se gastava. Deus, ele formava uma coluna de nuvem durante o dia para proteger aquele povo do sol. De noite, Deus formava a mesma coluna de nuvem, era uma coluna de fogo que clareava todo o arraial onde aquele povo estava. E esquentava, né, aquele povo também, porque no deserto a gente sabe que durante a noite é muito frio. Então, o tempo todo Deus está demonstrando cuidado com esse povo. Mas Deus fala assim, olha, aqueles que pediram carne e murmuraram contra mim, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar aqui que vai falar das codornizes. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Então, quando eles armazenavam esse maná, aquilo formava bicho e cheirava mal, gente. Aí Moisés se irou contra eles. Aí, cada manhã, então, eles recolhiam o que precisavam, pois o sol esquentava. E quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Aí, no sexto dia, recolheram o dobro, né? Porque no sábado eles tinham que santificar. Então, Deus fala assim, ó, no sexto dia vocês vão poder recolher o dobro, porque no sábado não vai ter maná. Então, vocês vão ter que pegar para o sábado também, só no sexto dia, tá? Porque era um dia de descanso, um dia consagrado ao Senhor. Aí, deixa eu achar aqui onde vai falar. Das codornizes. Bom, não tô achando aqui também. Se vocês acharem aí, vocês me falam, tá? Que vai falar... Eu fiz um geralzão, tá? Pra ver se a gente consegue ganhar mais tempo. Vai falar assim que todos aqueles que murmuraram e quiseram comer carne, quando eles estavam com a carne na garganta, eles morrem. Não sei se é agora que vai falar ou se é mais pro final.
tá? Mas eu acho que ainda não é agora. Agora vai falar só que Deus mandou, que eles conseguiam pegar com a mão, de tão grande que era. Então, Deus está sempre saciando a necessidade desse povo. Aí, novamente, eles vão querer água. Eles vão partir do deserto e vão partir para outro lugar. Eles vão chegar a um lugar também que eles estão se queixando de sede, no capítulo 17, tá? Aí ele vai falar, dê-nos água para beber. Aí ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que não põe o Senhor à prova? Moisés está aqui cansado já daquele povo reclamando. Tipo assim, por que vocês não vão orar? Tudo aquele povo ia reclamar com Moisés. Aquele povo não queria ter compromisso com Deus. Eles não sabiam, eles não queriam se esforçar para ter um compromisso com Deus. Vocês estão conseguindo entender? Isso simboliza aquelas pessoas que querem terceirizar a bênção, que querem depender da oração de outros, querem depender da bênção dos outros, mas não quer buscar de fato a Deus. Então esse povo era assim. Então Moisés fica irado com aquele povo, fala assim, por que vocês não vão reclamar com Deus? Por que vocês vêm falar comigo o tempo todo? Deus, ele está disponível para todo mundo, né? Não é porque Deus me levantou como líder sobre vocês, né? Imagina Moisés falando para eles, que tudo vocês têm que vir reclamar comigo, não. Aí, que farei a este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Moisés vai chamar a Deus, né? E vai falar. Aí diz que aí o Senhor responde, passe à frente do povo, leve com vocês algumas autoridades de Israel, põe na mão uma vara na qual você feriu o Nilo e vá adiante. Estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Olha só, gente, depois de tudo que Deus tinha feito. Deus abriu o mar para aquele povo, Deus deu carne para eles comerem, Deus deu maná do céu para eles comerem. A palavra fala que tinha gosto de mel, o maná. Então imaginem vocês, agora o povo por conta de água, de novo, Deus já tinha dado água para eles, transformado a água amarga em água doce para eles poderem beber. E agora esse povo tá falando assim, será que Deus está no nosso meio ou não? Olha isso, gente. Não foi suficiente ver todos aqueles milagres que Deus fez no deserto? E esse povo ainda duvidando se Deus estava com eles ou não. Aí agora, gente, vai falar sobre a vitória dos amalequitas. Então Deus deu a vitória para esse povo. Deus sempre estava dando vitória para esse povo. Deixa eu ver aqui. Apesar da rebeldia e da falta de fé do povo, Deus providenciou comida e água para todos. Todos os israelitas também tiveram sua primeira batalha e vitória militar. Então eles tiveram vitória em sua primeira batalha. Então Deus estava realmente com eles. Aí por fim eles vão chegar no Monte Sinai, e onde Deus se revela com fogo e trovões. Agora vamos lá para o capítulo. Mas antes disso, vamos falar agora Jetro. Uma parte muito bonita que a gente tem que colocar aqui, quando o sogro de Moisés, Jetro, chega para ele e Moisés vai ouvir. Ele vem visitar Moisés, né? E agora eles já estão no deserto, tá? E a palavra de Deus diz que o Jetro vem visitar ele. E Moisés vai ouvir um conselho do seu sogro. Olha só que algo muito bonito da parte de Moisés, porque Moisés era aquele que falava com Deus pessoalmente. Então imagina se fosse nos dias de hoje, mas por que eu vou ouvir o conselho de um homem se o próprio Deus vem e fala comigo face a face? Mas um conselho, Moisés estava cansado, exausto daquele povo já, murmurando. E o sogro dele falou assim, Moisés, um dia ele fala assim, eu preciso ir que eu vou julgar as causas do povo. E ele fala assim, Moisés, levanta alguns homens, alguns líderes de 10, de 100 e de 1000. Porque senão você não vai dar conta, você vai ficar doente, você vai endoidar, né? Fala lá no capítulo 18, versículo 13. Você vai endoidar, esse povo vai te deixar doido. Então, não é justo que você faça isso sozinho, né? Agora, ouça o meu conselho, ele fala, né? Aí ele acata, Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Ele escolheu alguns homens capazes de todo Israel e colocou como líderes do povo chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10.
e estes ficarem como juízes. Então, só as causas mais difíceis mesmo eles levavam para Moisés. Do contrário, ele deu a ordem deu a autoridade para que esses homens que ele levantou como chefes resolvessem ali. Porque senão, gente, tinha coisa que era tão simples de resolver, tudo tinha que ficar chegando em Moisés. Imagina o cansaço físico e mental de Moisés, porque era muita gente, né? Aí o povo, Deus avisa agora, Deus vai aparecer pro povo. Deus quer se revelar para esse povo, não só para Moisés mais, mas para esse povo também. Aí o povo foi avisado para se manter puro e Moisés foi chamado para subir no monte para se encontrar com Deus. Aí a palavra de Deus fala que quando Moisés subiu lá no monte, gente, ele permaneceu lá por cerca de 40 dias no Monte Sinai, onde ele vai escrever as leis. Foi nesse período que ele vai e Deus vai revelar para ele várias leis para governar Israel, e o povo se comprometeu em obedecer os mandamentos de Deus e fez mais uma vez aliança com ele. Então Moisés voltou a subir o monte, onde Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Mas aí aconteceu um episódio aqui, gente. Aí, como sinal da aliança, Deus mandou construir o tabernáculo, um lugar de adoração a Deus. Todos os sacrifícios deveriam ser feitos no tabernáculo pelos sacerdotes, e esse seria o lugar onde o povo poderia se encontrar com Deus. Aí Deus vai dar a ordem para que seja construído um tabernáculo. O que simbolizava o tabernáculo, gente? Simbolizava a presença de Deus. Ali não era todo mundo que podia entrar nesse tabernáculo. Depois vocês leiam também o livro de Êxodo e essa parte, tá? Que vai falar com riqueza de detalhes como que deveria ser a construção de tabernáculo. Deus entregou as medidas, Deus entregou as cores que eram para ser usadas, os materiais que deveriam ser usados. Deus detalhou. Aí um dia eu fiquei assim, falei pro Michael, né? Nossa, por que Deus especificou tanto? Deus deu muita especificação. Então, Michael falou assim, amor, naquela época não tinha engenheiro. Então eles não sabiam como eles tinham que fazer. Então o próprio Deus, ele se encarrega de ser ali, de dar todas as medidas para ser algo construído santo, tá, gente? Aí vai ter o Santo dos Santos, onde era oferecido os sacrifícios, onde ficava a Arca da Aliança, que somente o sacerdote podia entrar lá dentro para oferecer o sacrifício pelo povo. Então, anualmente eles tinham que entrar lá, tá? Nós vamos ver sobre isso mais pra frente. Só o sacerdote. Quem era o sacerdote, gente? Era o irmão de Moisés, tá? Era Arão. Maria? Tá tudo bem? Tá bom. Aí Deus vai mandar os 10 mandamentos. Ele vai escrever coisas para que aquele povo saiba como conviver ali. Então é um povo que está sem lei, um povo que viveu como escravo numa terra totalmente pagã, uma terra totalmente diferente. Então aquele povo vai ter que aprender as leis de Deus, vai ter que saber que para viver com Deus ele não é de qualquer maneira, tem que ter santidade, porque Deus, ele é um Deus santo. Então tem algumas exigências sim da parte de Deus, tá? Não porque Deus é um Deus ruim, tá, gente? Mas para aquele povo tivesse condições de entrar na terra prometida e receber a aliança, receber a promessa que Deus fez aliança ali com Abraão, quando prometeu para Abraão. Então, Deus vai estabelecer essas leis para que esse povo saiba como viver em comunidade, saibam como agradar o coração de Deus vivendo ali. Então, ele vai falar as leis sobre o altar do Senhor, as leis acerca dos hebreus. Mas antes disso, nós vamos ler quais foram os 10 mandamentos, tá? Que o primeiro mandamento vai falar assim, ó. Deus fala para o povo que eles não podiam subir no monte, tá, gente? Ele fala assim, avisa o povo não subir no monte Sinai, pois tu mesmo avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo, porque era perigoso aquele povo morrer se eles subissem no monte. Então Deus adverte eles. Deus fala assim, Moisés, fala para eles que não é para subir no monte. Você vai descer, aí você vai voltar com Arão, teu irmão. Só que ele também vai ficar ali embaixo, né? Só vai subir você. Aí ele desce e avisa o povo. Aí ele vai falar assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito.
da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais e até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia do sábado, o sábado é dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem teus servos, nem as tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Lembra dos estrangeiros que vieram junto com eles? Até eles tinham que guardar também, tá? Deus está dando uma ordem para todos que viviam ali no meio. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aí Deus vai falar assim, ó: honra teu pai e tua mãe, a fim de que ponhas vida longa na terra, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, Deus está pedindo aqui para honrarem pai e mãe, né? Com o mandamento com promessa. Se a gente honra pai e mãe, os nossos dias são prolongados na face da terra. Aí vai falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servos, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, Deus vai dar essas ordens. Aí vem do povo diante dos trovões, dos relâmpagos, o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, lembra daquele louvor que é muito bonito, né? Todo mundo aí canta ele: ah, tempestade é você, chuva forte é você. Fala dessa parte, que fala assim: então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Então, essa canção, ela fala a respeito dessa passagem da Bíblia, que o povo teve medo quando ele viu a glória de Deus sendo manifesta na terra. Então, vocês veem, gente, quantas canções a gente tem aí, ó, que a gente nem sabe o significado e são todas tiradas da Bíblia, né? A importância da gente conhecer a palavra de Deus, né? Quando a gente canta essas canções, a gente às vezes nem sabe o que está cantando, né? Então, essa canção aí do Morada, ela fala dessa passagem. Aí Deus vai dar a lei sobre o altar, né? Aí aquele povo vai ter a remissão pelos pecados, né? Ele vai ter várias leis ali, acerca dos escravos, acerca da violência, dos acidentes. Então, várias leis, igual existem hoje as nossas leis, mas aquelas eram leis que Deus estava estabelecendo para o povo, tá? Hoje a gente sabe que a gente não pode ultrapassar leis de trânsito, que a gente é multado, é punido, que a gente não pode matar, não pode roubar, né? Então, tudo isso foi tirado da Bíblia, né, gente? Foi tirado da palavra de Deus. As leis acerca da proteção da propriedade, até sobre a propriedade que o povo tinha, acerca das responsabilidades sociais, as leis acerca do exercício da justiça. Então, vai ser várias leis, tá, gente? As leis acerca do sábado. Depois eu quero que vocês estudem, porque não dá pra gente ficar lendo tudo, porque senão fica muito extenso. E daqui a pouquinho
eu já vou estar encerrando essa live, tá? As leis, aí Deus vai pedir para as festas anuais, né? Deus vai pedir para celebrar as festas que Deus pediu para o povo fazer. Foi a festa dos pães sem fermento, que 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Então, olha só como também Deus é um Deus festivo. É um Deus que Ele deseja que esse povo celebre essas festas como um memorial, né? Como um momento de alegria por tudo que Deus fez por eles, como gratidão, né? Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Então, no mês que eles saíram do Egito, Deus vai pedir para eles celebrarem as festas. Aí vai ter a festa da colheita dos primeiros frutos, do trabalho de semeadura, e celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Então, a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita, das primícias, né? Da gente ter o entendimento que tudo que é primícia, que Deus nos dá, a gente tem que consagrar a Ele, né? Hoje a gente entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Como gratidão a Deus, a tudo que Ele tem feito. E a festa do encerramento da colheita, tá? Aí depois vocês leiam sobre isso também, porque tem várias coisas detalhadas aqui. Aí vai ter promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Deus vai falar as promessas, vai falar para aquele povo sobre a terra de Canaã. Aí vai ter a confirmação da aliança. Mas aí tem um momento, gente, que quando Moisés estava lá que ele permaneceu. Deixa eu achar aqui. Não é agora ainda não. As ofertas para o tabernáculo. Então, vai ser isso, tá? Do capítulo 20 ao capítulo 31, vou estar mandando tudo escrito, tá? Vou mandar hoje já esse material que já tá pronto. Deus vai falar os mandamentos de Deus para o povo de Israel, tá? Então, até o capítulo 31, nós vamos ver aqui Deus falando sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo e sobre os mandamentos e várias leis para governar o povo de Israel. O povo se comprometeu, né, a obedecer. Agora vamos lá para o capítulo 32, tá, gente? Já tá dando 1h22 de live, de aula. Aí Deus vai pedir, né, para fazer o óleo do candelabro, os vestes sacerdotais, o colete sacerdotal. Deus vai dar as orientações até da roupa que o sacerdote tinha que usar, gente. Então é muito bonito isso. Tudo isso tem um sentido, tem um significado, tá? Que é o sacerdote que ia se apresentar para apresentar o pecado do povo, para pedir perdão pelo pecado daquele povo. Aí Deus vai consagrar os sacerdotes. Então a gente vê aqui que todo sacerdote, lembra que eu falei para vocês em algumas aulas anteriores? Todo sacerdote tinha que vir da linhagem de Arão, tá, gente? Sacerdote era a autoridade espiritual da época. Então tinha que vir de Arão. Aí tem um fato importante. Por que Deus ele escolhe Arão como sacerdote e por que não é Moisés que é o sacerdote? Tem um fato muito bonito sobre isso, nós vamos chegar lá já já. Aí aqui no capítulo 32 ao 34, nós vamos ver, gente, vai falar sobre o bezerro de ouro que o povo vai fazer. Quando Moisés ele sobe e fica os 40 dias lá no monte, o povo acha que Moisés morreu lá em cima e que ele não vai voltar mais. Então aquele povo pega o ouro que eles tinham, entrega para Arão e fala para Arão construir um bezerro de ouro que eles comem. Aí Moisés escuta o povo gritando lá embaixo e Deus fala assim: desce, Moisés, desce, porque o teu povo, eles estão adorando um bezerro de ouro que eles construíram. E Moisés desce indignado. Deus fala assim pro povo, ó. Arão fala assim pro povo, que achou que Moisés tinha morrido, e fala: a gente precisa de um Deus, né?
Eles não tiveram paciência de esperar Moisés voltar. Aí eles falam assim, ó, tirem seus brincos de ouro, suas mulheres, pegue tudo que for de ouro e traz para mim. Aí ele pegou, jogou no fogo e fez um bezerro de ouro. E esse bezerro eles começaram a adorar lá. Aí Deus fala assim, ó, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra ele e eu os destrua. Depois farei você uma grande nação. Deus fala assim para Moisés, eu vou descer lá agora e vou fulminar todo esse povo. Aí Moisés suplicou diante de Deus, fala assim, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com a intenção de maligna que os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, Moisés falando para Deus se arrepender, para Deus não fazer aquilo com aquele povo, né? Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, a quais jurastes por ti mesmo, né? Lembra que Deus ele fez aliança com ele mesmo. Aí Moisés está lembrando Deus, né? Como se Deus não soubesse, né? Mas ele está falando assim, ó, lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaque, para Israel. O Senhor fez aquela aliança com Abraão e o Senhor jurou no teu próprio nome, né? E farei dos seus descendentes que sejam numerosos e darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Aí então o Senhor ele se arrepende de fazer aquele mal que ameaçava, né, para o povo. Estou aqui no capítulo 32, tá, gente? E então Moisés desceu, levando ele nas tábuas. Moisés desce e leva na mão dele as tábuas da aliança que ele tinha escrito lá em cima, que Deus tinha escrito, o próprio Deus tinha escrito para ele, né? Aí a palavra de Deus fala que ele ficou tão furioso, gente, tão furioso, que ele, quando ele viu o povo, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória nem de derrota, mas ouço o som de canções. Então Moisés se aproximou e viu o bezerro e as danças. Aí, gente, Moisés, ele pega as tábuas, fala assim, ele fala para Arão, o que você fez a este povo? Por que você, que fez este povo a você para que eu levasse a cometer tão grande pecado? Moisés vai falar para Arão, indignado, por que você fez isso? Aí o Arão vai falar para ele, né? Arão vai falar para ele assim, ó. Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabe como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses e nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele diz, quem tiver enfeite, aí ele vai falar, né? Aí ele vai falar para Moisés que ele só jogou tudo lá no fogo e quando ele viu, ele formou um bezerro, né? Aí aqui Moisés vai fazer o seguinte, ele vai separar agora os homens, ele vai falar assim, ó, a palavra de Deus diz que ele pegou e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou as tábuas que Deus tinha escrito lá no monte, com as leis. De tão irado que Moisés ficou, imagina, gente. Aí ele vai falar assim, Moisés vai reunir o povo, vai falar assim, ó, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se ajuntaram. Então todos da tribo de Levi vieram. E Moisés falou, agora eu quero imparcialidade. Aqueles que fizeram isso, se rebelaram contra Deus e criaram este ídolo, vocês vão passar agora com espada e vai matar todos, independente se é irmão, se é pai, se é mãe, se é tio, se é tia. Vocês vão agir com imparcialidade agora em nome do Senhor, por temor ao Senhor. E diz que esses homens foram, gente, e mataram naquele dia. Quer ver? Aí respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí eles mataram, gente, cerca de 3.000 pessoas dentro daquele povo. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Todos aqueles que pediram para fazer esse ídolo, esse bezerro de ouro. Então, Deus escolhe ali a tribo de Levi para cuidar dos afazeres ali do tabernáculo. Então, por isso que Levi também não vai receber uma tribo, porque o próprio Senhor
Levi é uma tribo, tá? Também é um filho, o filho de Israel, que foi a descendência, né? A genealogia de Arão e Moisés. Eles vieram dessa tribo de Levi, como a gente leu lá no início. Então eles foram corajosos por essa coragem que eles tiveram de temer diante de Deus, né? Eles então são nomeados como os levitas, que vão ser responsáveis por todo o serviço do templo. Todo o serviço de sacrificar o animal, de carregar o tabernáculo, de montar e desmontar, porque eles tinham que montar e desmontar de vez em quando, eles tinham que partir. Quando Deus dava, a nuvem parava, eles tinham que acampar. Quando a nuvem andava, eles tinham que mudar de lugar. Então todo aquele tabernáculo cuidadosamente tinha que ser desmontado. Eles não podiam ver o que tinha lá dentro do Santo dos Santos, então uma cortina caía sobre aquele lugar, depois eles enrolavam. Então, depois vocês leiam, gente, porque tem riquezas de detalhes. E quem cuidava desta parte eram o povo da tribo de Levi. E eles viviam de tudo que entrava no tabernáculo, os dízimos, as ofertas que o povo levava. Aí eles recebiam o salário deles e a porção deles era o Senhor. O Senhor falou, é como se o Senhor falasse assim, ó, trabalhe para mim, que eu serei a porção de vocês. Vocês não terão dificuldade, não passarão necessidade de nada, porque eu suprirei todas as necessidades de vocês. Então, por isso que Davi também, Levi, não recebeu uma porção de terra, tá, gente? Agora já estamos caminhando pro final, olha só, gente, já estamos encerrando o livro de Êxodo. Olha quanta coisa a gente já aprendeu, né? Pessoal, eu não tô olhando muito aqui, porque eu tô tendo que gravar a aula aqui, que não é possível gravar pelo Google Meet, tá? Então, por isso que eu tô falando pro pessoal que tá me assistindo aqui, e às vezes eu olho aqui nesta câmera. Então, só explicando, porque às vezes vocês vão falar, nossa, ela nem olha pra cá direito, né? Então, é por isso, tá, gente? Porque o Google Meet, ele bloqueia, né? Pra gente conseguir gravar. Aí, então, gente, teve essa rebelião do povo. Vou ler aqui. O estudo fala assim, Moisés ficou no Monte Sinai durante 40 dias. Entretanto, o povo se rebelou e construiu um ídolo, né? Aí os levitas se reuniram, atacaram o povo e que se arrependeram. No entanto, Deus não destruiu completamente os israelitas que se arrependeram e renovaram a aliança. Moisés sobe de novo ao monte. Novamente ele tem que subir. Aí Deus vai falar assim para ele, agora você vai escrever. Porque você quebrou, agora você vai escrever com as suas próprias mãos. Então, Moisés que vai escrever. Bruninha, tá tudo bem aí? Dá pra gente terminar? Pode continuar? A gente já tá no finalzinho já. Não, tudo certo, pode continuar. Então tá. Vamos continuar aqui então, já estamos no final, tá? Uhum. Agora nós vamos ver a construção do capítulo 35 ao 40, vai falar da construção do tabernáculo, tá? Da construção e a dedicação do tabernáculo. Depois vocês vão ler aí na Bíblia de vocês. Aí Deus vai dar ordem sobre os utensílios que vai ser usado, a mesa, os utensílios, candelabro de ouro, altar de incenso, altar do holocausto, onde ia ser realizado o holocausto, né? O pátio. Deus vai dar tudo detalhadamente, gente, é incrível. Tem um vídeo que fala sobre o tabernáculo. Depois, se eu lembrar, eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá lá no YouTube. Ele fala só sobre o tabernáculo, então quem tiver curiosidade e quiser saber aí, para acrescentar nos conhecimentos, né, é sempre bom. Então, aí eu vou ler aqui, que fala assim, ó, seguindo as instruções de Deus, os israelitas construíram o tabernáculo e todos os seus utensílios. Arão e seus filhos foram escolhidos por Deus para ser os seus sacerdotes. Então, Arão e seus filhos vão ser os sacerdotes ali escolhidos por Deus, tá? Por que, gente, que Deus escolheu Arão? Porque é muito bonita essa parte, porque fala assim, Arão foi aquele que fez o bezerro de ouro, mas ele se arrependeu. Então, nós vamos ver que lá na Arca da Aliança foi colocado as tábuas da aliança, as varas de Arão que floresceu, porque teve uma parte que o povo começou a se indignar contra, porque só Arão, e não pode ser mais ninguém. Então, Moisés fala para pegar algumas varas e colocar a vara daquele que florescesse, então, seria ele o sacerdote. Aí a vara de Arão foi a que floresceu.
comprovando que ele era o escolhido por Deus para desempenhar tal função. Então vai ser colocado, aí Deus pede para colocar maná no pote, o maná que o povo comia lá no deserto, que Deus providenciava para eles. Aquele maná ali, ele não se deteriorava, tá? Então foi colocado dentro da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. O maná, as tábuas, a quebrada, né? E também a tábua inteira que Moisés teve que escrever. Então é como se quando se Arão entrasse lá para pedir perdão pelo pecado do povo, ele chegasse diante daquela Arca da Aliança. A hora que ele olhasse para aquela tábua da aliança quebrada, ele ia lembrar das tábuas quebradas, ele ia lembrar que foi por conta de algo que ele cometeu, que fez Moisés se irar contra ele e contra o povo. E ele ia ver as tábuas escritas novamente. Então, Deus dando uma segunda oportunidade. Então, imaginem você, gente, ele ia ter propriedade para pedir perdão para Deus, porque ele foi perdoado. Então, se fosse Moisés só ia chegar lá e falar: Deus, perdoa o teu povo, né? Mas ele não ia sentir na pele. Então, Arão, ele sentia na pele. Todas as vezes que ele entrava lá, ele tinha que olhar para aquela arca. Ele tinha que lembrar o que tinha acontecido, não como uma forma de acusação, mas como uma forma de misericórdia, que Deus deu perdão para ele. E Deus deu uma nova oportunidade para ele. Então, era um bom motivo para ele interceder pelo pecado do povo. E chegar ali diante de Deus e pedir, interceder por aquele povo. Então, ficou claro? Deu para entender bem? Por que Arão foi escolhido para ser esse sacerdote? Aí depois, quando Arão morre, nós vemos que vai ser o filho dele, Eliezer, que vai tomar o papel de sacerdote. Vai ser sempre da linhagem dele, tá? Não pode vir de outra família. Sempre a linhagem de Arão, que é sacerdote, tá? Aí aqui nós chegamos já no capítulo 40, tá? Aí Deus, Maria, filha, não, agora não. Perdão, gente. Aí a Glória, vamos lá pro capítulo 40, vai falar sobre o tabernáculo. Ele vai ser armado aqui, Deus vai pedir para ungir, né? Depois vocês vão ler também. Aí vai falar assim no capítulo 40, no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partia no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então, aquela nuvem ali, o tabernáculo ele ficava no centro, e as tribos de cada clã, né, de cada tribo ali, de cada família, era montada em volta do tabernáculo. Esse tabernáculo, gente, ele representava a presença de Deus. Uma forma de Deus mostrar que estava com aquele povo fisicamente, não só em pensamento, né? Não só em espírito, mas Deus fala assim, esse povo, lembra que o povo começou a duvidar, será que Deus está realmente conosco? Então Deus ainda vai falar para Moisés, constrói o tabernáculo, faz isso, isso e isso, para esse povo ver que eu estou de fato no meio deles. Então, como se fosse uma representação física, tá? Do próprio Deus ali. Aí aquela nuvem era vista a o olhar de todos os povos que estavam ali no arraial. Todo mundo conseguia ver quando a nuvem descia, quando Moisés entrava na presença de Deus. O próprio Moisés entrava na presença de Deus e falava com Deus face a face. Então, gente, é muito bonito esse livro. Leiam com atenção, tá? Estudem, porque é muito interessante. Revela o caráter de Deus, o amor de Deus, como Deus está o tempo todo querendo criar relacionamento de amor com esse povo. Não do jeito que o povo queria, né? Em santidade, do jeito que Deus exigia. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Deus está o tempo todo ali manifestando o seu amor, o seu perdão, o seu cuidado. Então, nós vamos encerrar o livro de Êxodo falando isso. Lembra que eu falei para vocês que a coluna de nuvem ficava durante o dia
e o fogo durante a noite. Quando eles tinham que mudar de lugar, a nuvem e a coluna de fogo ela se movia. Aí eles seguiam viagem e partiam, porque lembra que eles estão ali não como permanência. Então, um fato interessante, deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Então, se você está passando por um deserto hoje, saiba que aí não é o seu lugar de permanência. Não é isso que Deus tem para nós. Deserto é apenas um lugar de passagem. E no deserto, Deus ele está conosco pessoalmente. Deus ele nos toma pela mão. Se a gente guardar a aliança, viver em santidade como a palavra dele nos pede, viver com temor a ele, ser grato por tudo que ele nos proporciona diariamente, esse próprio Deus ele vai assumir as nossas vidas, ele vai cuidar de nós, como de maneira que nem mesmo a gente sabe cuidar de nós mesmos, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que o Senhor tinha para falar hoje, né, gente? Porque não é sobre mim, é sobre ele. E conseguimos então finalizar o livro de Êxodo, glória a Deus por isso. Na próxima aula a gente volta já entrando, colocando o nosso pé em Levítico, tá? O livro de Gênesis ali demorou um pouquinho mais, porque era o primeiro livro, então a gente precisava se ambientar, conhecer mais detalhadamente, né, sobre a origem dos povos. Então agora a gente vai tentar sempre, cada aula, terminar já um livro, tá bom, gente? Vai ser bênção, tô muito feliz com todo mundo que tá acompanhando aqui e acredito que Deus também está. Então um beijo a todos vocês que participaram, estão se dedicando, se dediquem mesmo, gente, porque não sou eu que quero revelar nada para vocês, mas Deus, ele tem desejo de revelar coisas grandiosas para vocês, tá? Então é isso, um beijo, gente. Tchau, tchau, até a próxima aula.